Nem sempre as espécies que a gente convive mais são aquelas que vão levantar o nosso interesse na hora da atuação profissional. Venha conhecer a história de Matheus Occhio, que apesar de conviver bastante com animais de fazenda durante toda a infância, atualmente trabalha com patologia de animais marinhos no Instituto Gremar, no Guarujá, em São Paulo. Vamos juntos? Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Veterinária. É um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. Matheus Occhio é médico veterinário formado pela PUC de Campinas, cumpriu o programa de residência em Patologia de Animais Selvagens pelo Unesp de Jaboticabal e atualmente é médico veterinário patologista no Centro de Reabilitação e Despetrolização de Animais Marinhos do Instituto Gremar, no Guarujá, em São Paulo. Então, seja muito bem-vindo, Matheus. Muito obrigado, Thaís. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui presente contigo e também com todos os ouvintes aqui do canal. Eu acompanho e tenho uma admiração muito grande pelo trabalho e pela divulgação de informação que você faz aqui com o pessoal. Obrigada, Matheus. Vamos começar então explicando para o pessoal o que é o Instituto Gremar? Claro, será um prazer. O Instituto Gremar, ele é uma ONG. Foi fundado em 2002, já são então em 24 anos trabalhando em prol dos animais e um dos objetivos, um dos maiores objetivos do Gremar é tentar mitigar o impacto humano negativo nos animais costeiros e marinhos. E a base desse trabalho, Thaís, ele é embasado em três grandes pilares, que é a gestão de fauna, a pesquisa e a educação ambiental. E dentro desses pilares, ele é inserido em diversos projetos. São projetos sociais. Tem projeto com mulheres artesãs, né, que trabalham aí com rejeitos de pesca, que é um projeto lindo, e também com projetos ambientais. E dentro desses projetos ambientais, um dos mais famosos e mais conhecidos hoje no Brasil e no mundo é o projeto de monitoramento de praia, que é uma atividade desenvolvida para o atendimento da condicionante do licenciamento ambiental federal das atividades da Petrobras, né, da exploração de petróleo e gás, e é conduzido pelo IBAMA, e ele acontece desde 2015 pelo monitoramento de praias, né? Um monitoramento diário de todas as praias que são contempladas dentro da Bacia de Santos. Bacana, Matheus. Depois a gente vai voltar e vai falar um pouco mais sobre tudo isso, né? Que eu acho que é uma parte muito importante do trabalho que você desenvolve. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho, né, antes do Instituto Gremar acontecer na sua vida e te perguntar o que fez você escolher a medicina veterinária como profissão? Como todo bom interiorano, cresci com a minha vida 100% entrelaçada com animais. Meu avô, meus avós, né, tanto os paternos quanto os maternos, moravam em fazenda, em sítio. Então eu fui aquela criança que, desde que eu me recordo, assim, com as minhas primeiras lembranças, eu tenho um animal de estimação. Eu tive todos os animais de estimação que vocês possam imaginar. Tive coelho, tive pato, tive galinha, tive gato, tive cachorro. Aí, quando eu fui crescendo, né, dentro da fazenda, meu avô me deu outros animais, também alguns animais de produção. O único animal que eu nunca ganhei de presente foi cavalo. Eu nunca tive muita afinidade com cavalo, então ele nunca me deu um cavalo de presente. Mas do resto eu tive tudo, né? Até um leitão eu já ganhei de presente quando era criança. Só que esse amor, assim, pela veterinária não foi construído por esses animais. É legal eu comentar isso também, porque eu cresci assistindo documentários no Animal Planet, no National Geographic, assistindo desenhos aí animados de bicho, e os meus presentes de aniversário que eu pediam eram miniaturas, livros, enciclopédias de biologia, de animais selvagens, e a paixão foi vindo a partir disso. Então foi um caminho muito natural que aconteceu assim durante a minha vida. E aí, pensando nessa visão, né, de você já ter essa conexão com a biologia, de você já ter interesse pela vida de animais que são diferentes desses animais que você tinha um convívio diário, como é que foi durante a sua graduação você ter contato com essas áreas? Eu escolhi uma universidade, né? A princípio, eu comecei um outro curso. Eu tive aquela fase que todo mundo fica perdido na adolescência, que a gente não sabe o que a gente quer fazer da vida, a gente acaba confundindo o que é hobby do que é paixão. E eu imaginei que ir para veterinária seria um caminho errado para mim, né? Eu tinha uma visão muito limitada do que era veterinária nos meus 15, 16 anos lá no ensino médio. Eu acabei indo para uma outra universidade. Durante essa universidade foi uma passagem assim muito rápida. Eu fiquei menos de um ano
e desisti. Aí foi aquele momento que a gente se reencontra e realmente entende que aquela paixão, né, aquilo que você realmente gosta, pode ser uma profissão. Bom, aí eu acabei escolhendo algumas faculdades que eu sabia que tinha um pouco mais de inclinação, um pouco mais de atividades voltadas para animais selvagens. Eu já sabia que existiam os GEAs, que eram os grupos de estudo em animais selvagens. Eu sou aquela geração que começou a pegar um pouco de rede social. Então, lá em 2010, 2012, não tinha ainda tanto como a gente tem hoje, mas já existiam assim o grupo de Facebook do GEAS da universidade que eu comecei. Eu fui acompanhando e vendo que eles tinham as postagens de recebimento de animal, de palestra de animal selvagem. Isso acabou me ajudando, me encaminhando assim. Então foi dentro da faculdade, né, dentro desses grupos de estudos que essa paixão foi aflorando. Eu comecei a minha faculdade em 2013 e já dentro do grupo de estudo, né, tendo contato com esses alunos mais velhos, com os veteranos, e a gente sempre chamava profissionais para vir palestrar, para vir dar aula. Era um momento muito diferente do que a gente tem hoje, né? Eram menos profissionais, o contato era muito mais fácil. E dentro de um grupo de estudo, surgiu a possibilidade de eu fazer o meu primeiro estágio com animal selvagem, que foi numa clínica em Jundiaí. Vou fazer propaganda então do pessoal. Que foi a clínica da Mazul, do Gustavo Bauer, e eu fiquei lá um mês nas minhas férias, né, trabalhando, conhecendo, vendo que era clínica de animais silvestres e exóticos, e foi a minha primeira experiência. Foi onde, assim, eu realmente vi que eu estava no caminho certo. Eu voltei desse estágio, eu percebia, né, que eu realmente gostava, que o meu viés ia ser trabalhar com animais selvagens, porém eu não tinha perfil clínico nenhum, não era algo assim que me brilhava os olhos, né? E tinha uma professora na universidade que recomendava ir em congresso, participar de eventos acadêmicos maiores, e foi onde eu conheci pela primeira vez a Abravas, que é a Associação Brasileira dos Médicos Veterinários de Animais Selvagens. Aí em 2016, eu fui no congresso da Abravas, lá em Goiânia, e aí eu falo que foi o ponto alto, assim, da minha trajetória na medicina veterinária, que foi quando eu conheci as outras possibilidades, né? Eu assisti uma aula do professor Catão, falando de patologia de animais selvagens. Eu tinha tinha família em Santos, no litoral, então todas as férias eu vinha, passeava no aquário, via pinguim, mas nunca imaginei que existiria um veterinário que trabalhasse com pinguim, né? E lá eu tive durante a palestra do professor Catão, ele comentou de um projeto que aconteceu dentro do laboratório dele, com pesquisa de patologia, de hemoparasitas em pinguins, e aquilo foi, assim, o grande start de poder ter uma área diferente, de trabalhar com patologia e de poder trabalhar com animais marinhos. Naquele ano ainda foi a primeira vez que teve uma temática voltada para animais marinhos na Bravas, recebeu no Brasil um veterinário responsável pelo cenário de Lisboa, junto com o Dr. Gustavo Dutra, que era o veterinário do Aquário de Santos, também fazendo esse módulo. E foi onde, assim, tudo se encaixou e eu percebi que um dia eu vou querer trabalhar com isso também. E foi quando as coisas começaram a se encaixar um pouco mais. Aí, a partir disso, foi, assim, um grupo de estudo, a gente tentando encaixar uma aula ou outra ali, um evento acadêmico, um simpósio em alguma outra universidade, algum evento, e foi como as coisas foram sendo construídas. É porque quando a gente para pensar na grade curricular da medicina veterinária, acho que a grande maioria dos cursos, se não todos, não tem nada de animais marinhos, né? Então, É, acho que esse contato maior com essa categoria de animais é muito mais restrita e acaba realmente a pessoa que tem interesse tendo que buscar outras formas ali de ter esse contato. Na época que eu fiz uhum, graduação, animais silvestres era uma coisa assim super ultra mega restrita. A gente não tinha, né, nem tanta informação, nem tantos contatos. Então, muitas pessoas que entraram comigo na faculdade desistiram pelo caminho porque acharam que ia ser bem complicado assim seguir na área. Mas no final das contas a gente vê que isso está ampliando cada vez mais e o que eu acho interessante é esse movimento de aparecerem nichos um pouco mais específicos, porque eu não sei como é que foi a sua experiência, mas na grande maioria das vivências que eu tive, não tem muito aquela coisa tipo, você pode ser patologista de animais silvestres, né? Acho que uhum. exceto em Jabuticabal, em que existe esse serviço, né, sendo oferecido, as universidades em que isso não é tão, assim, presente, não é uma área que o aluno às vezes pensa, né? E aí é bacana essa questão de focar no diagnóstico, né? De você ter essa visão, assim. Então, eu queria te perguntar se você tivesse hoje, né, que estruturar a área de patologia de animais marinhos em quatro pilares. Quais seriam esses pilares? Bom, eu acredito que
O principal é dedicação pessoal de cada um. Como você disse, né? A gente ainda não existe em grade curricular, tanta informação disponível também, é difícil. A gente tem que trabalhar com pouca informação. Então, acho que essa dedicação de cada um tem que ser o pilar. Se você gosta, se você quer, você tem que chegar depois da aula ou depois do seu estágio e procurar na internet, em base de dados de confiança, artigos científicos, livros estrangeiros. Palestras, às vezes a gente encontra no YouTube, né? Palestras de universidades aí da Austrália, dos Estados Unidos, algumas da Europa, com temas, né, voltados para essa área, para a gente começar aí ter um caminho de construção. É um trabalho, assim, diário, que cada dia você vai aprendendo uma coisa nova, você vai lendo uma coisa nova, isso vai somando e vai aumentando. Então, acho que esse é o primeiro pilar, é a dedicação que você tem. A informação, ela existe, mas é difícil de ser encontrada, então você precisa ter muita dedicação. Eu acredito que o segundo seja resiliência. É uma área difícil. A gente tem um sonho de ver animais bem, né? Animais saudáveis. E o primeiro grande choque quando você entra nessa área é a quantidade de animal em péssimas condições, tanto de saúde quanto de maus tratos. Então, a cada 100 animais que a gente encontra aqui, pensando na medicina de animais marinhos, né? De 100, 90 estão em condições ruins, são a grande maioria ainda morto. Então, a gente está aí, eu costumo dizer que a gente está na linha de frente dessa batalha, desse campo de enfrentamento, de visualização do impacto humano nas condições ambientais, climáticas e de fauna silvestre, né? Então, é muito triste, a gente tem que ser muito resiliente, de acordar todos os dias sabendo de todo esse impacto que existe, de que é um trabalho de formiguinha, assim, de cada profissional que trabalha em diferentes regiões aqui do Brasil, do mundo, né? Acreditando que nosso trabalho vai fazer diferença do mundo de alguma forma. Então, esse seria o segundo pilar. Eu acredito que também seja um pouco de altruísmo. É um trabalho que a gente não vai enriquecer, é um trabalho que a gente não vai ter o carro do ano, não vai ter aquele super status, né? Então, é um trabalho que a gente faz pelos outros. E esses outros são esses animais. Então, cai diretamente nisso, né? Então, a gente perde muito animal, mas quando a gente consegue ir na praia ou ir no mar, soltar aquele animal, assim, é uma sensação indescritível, né? Então, acho que esse também é um dos pontos altos do nosso trabalho. A gente convive muito com luto, a gente convive muito com perdas, mas quando a gente consegue soltar um animal, ele é muito lindo. Então, isso acho que vale a pena. Bom, tem um aqui que eu acho que talvez seja fundamental. É você acreditar, né? É seguir esse sonho. Não tem uma palavra que defina isso, mas é você acreditar. Então, você ter a determinação, ter o altruísmo, né? Ter essa perseverança, talvez, seja um pilar. Então, é acreditar, construir e seguir batalhando todos os dias para tentar fazer o seu melhor e seu crescimento. É assim, a gente precisa sempre ter esse olhar, né, de que essas áreas estão em plena expansão. Existe essa importância dos projetos de monitoramento de praias, que geralmente estão atrelados, né, a essas condicionantes ambientais de grandes empresas que fazem exploração de determinadas áreas, né, principalmente Petrobras, né, relacionada à exploração de petróleo, enfim, e gás. E aí existe esse lugar, né, em que o trabalho pode ser desenvolvido graças a esses recursos. Mas, de Sim, toda forma, é o que você falou lá no início, né? É um trabalho que também está atrelado não só a você voltar uma condição melhor de vida para os animais que são impactados, mas você também ensinar as pessoas sobre o impacto que a sim, vida cotidiana delas tem sobre a natureza, sobre o ambiente marinho, né? Então, acho que são muitas esferas bacanas, assim, que o trabalho de vocês engloba. E no sim. final das contas, eu acho que ainda tem muitas pessoas que às vezes tem esses dois lados, né? Eu lembro que a primeira pessoa que eu entrevistei no canal que falou sobre animais marinhos, eu até brinquei com a Rafaela, eu falei, nossa, as pessoas devem achar que a sua vida é puro luxo, assim, correndo de biquíni na praia, abraçando um pinguim, nadando com um golfinho. E na realidade o Sim. trabalho é bem mais duro do que isso, né? Então acho que existe essa esfera da fantasia, do que é você trabalhar com animal marinho, aquela coisa meio Free Willy, né? Uma coisa bem da Sim, esfera cinematográfica e fantasiosa, e o que é o dia a dia de você pegar um animal morto porque ingeriu plástico, né? De você fazer necrópsia no animal que está caquético, que não tem a menor condição de sobrevivência, e você saber que às vezes é por uma ação antrópica, né? Não é porque esse sim. animal pegou uma doença da espécie, né? É porque a gente está fazendo algo que leva a essa consequência.
Então, assim, Sim. é um trabalho extremamente importante, né? E ainda vive na esfera. Eu percebo muito no convívio com os alunos, assim, que isso tá no sonho de muita gente, poder trabalhar nessa Uhum. área, né? Sim, e Thaís, isso é um ponto importantíssimo, sabe? Acaba chocando o nosso dia, né? A gente sempre pega esses animais que são vitimados, né, por essas ações antrópicas, principalmente por lixo. Então, isso é um trabalho legal aqui que o Gremar faz, né? Dessa parte de educação ambiental. Existem datas que são de limpezas de praia com a comunidade, tem projetos que são para recolher rejeitos de pesca em pontos específicos com pescadores. Eles recolhem redes que estão já em condições ruins, que iam ser descartadas, e essas mulheres fazem esses artesanatos, né? Então tem um monte de abordagem, né? E assim, quando você pega, por exemplo, um pinguim que morreu porque comeu uma sacolinha de lixo, ou um golfinho que ele morreu porque tem um lacre de garrafa que entrou dentro do bico dele, do rosto dele, e isso impossibilitou esse bicho de se alimentar, isso acaba sendo muito triste, é muito chocante, sabe? E às vezes a gente não está preparado para lidar com isso. São situações que a gente nunca presencia na graduação, que a gente não escuta as outras pessoas comentando no dia a dia, né? Eu comentava isso antes de vir trabalhar aqui. A noção que eu tinha de impacto humano com animal selvagem era bicho que morria atropelado ou bicho que morria queimado, que a gente cresceu, né? A gente via, passou muito na mídia nesses anos atrás, os incêndios do Pantanal. Então todo mundo, quando pensa, veterinário de animal selvagem, impacto, nossa, fogo no Pantanal, de ver os bichos lá queimados. Mas você vê um bicho que morre em caquexia por inanição, porque ele não consegue se alimentar, né? A gente recebe algumas aves que elas vêm de migração da Europa, de longas distâncias, às vezes da Antártica. E quando a gente faz a necrópsia desse bicho, a gente está examinando lá, fazendo inspeção dos estômagos, por exemplo. A gente vê esse estômago repleto de lixo, com embalagem plástica, com embalagem de bala, com canudo, com cotonete, com bituca de cigarro. Isso acaba sendo, assim, muito chocante. Então é aquele momento que você começa a repensar, assim, toda a sua vida, né? Aí, às vezes eu tenho estagiário, voluntário, eu sempre pergunto, né? E o lixo da sua casa, você separa? Querer trabalhar com conservação, a gente começa com atitudes pequenas, né? Tu faz a separação do lixo reciclável na sua casa? Como que você tem os seus hábitos de consumo, né? Então, a conservação, o trabalho com esses animais começa aí antes também, né? Então, é muito maior do que a gente imagina, né? E eu acredito que esses quatro pilares que você trouxe estão muito relacionados a essa quebra, da ilusão, né, do que é esse trabalho. Porque eu acho que geralmente na graduação é como você disse, né? Como a gente não tem um contato tão direto com essa realidade, talvez fique mais aquela coisa assim, nossa, vou fazer necrópsia, é um animal que encalhou, descobri que ele tem, sei lá, um problema neurológico, e por isso ele se perdeu e foi para o lugar errado, alguma coisa assim. Você não vai imaginar que você vai fazer necrópsia para encontrar lixo. Assim, é uma questão que é importante, né, para o aluno começar a entender que essa resiliência emocional, ela está presente em várias áreas da veterinária, não é só no lidar com o luto do responsável por um animal de pequeno porte, né, por um pet. Sim. Então, são questões que a gente também tem que lidar emocionalmente, né? Porque essa Uhum. realidade todos os dias, ela é dura. Aqui isso também é um ponto que eu sou muito favorecido pela instituição que eu trabalho hoje. Lembro que ano passado tivemos um evento, né, com uma psicóloga para a gente saber lidar com luto, que é uma profissão assim que a gente trabalha no máximo, é muita pressão, então não é essa ideia mesmo de vir morar na praia e que, nossa, que delícia, tô na praia, tô tomando sol todos os dias. Em um ano eu acho que eu consegui 3 vezes na praia. Então a gente acaba lidando com isso, com muito bicho morrendo, são algumas situações que são bem complexas, e a gente teve todo esse amparo. Tem uma psicóloga que trabalha aqui também, que ajuda, a gente tem um suporte, né? Eu tive um caso ano passado que me chocou muito no meu pessoal, né? A gente trabalha então muito aí com animal que chega debilitado, que chega em péssimas condições, não consegue se alimentar, principalmente de pinguim, né, desses animais juvenis que estão vindo, eles não sabem caçar, não sabem migrar ainda. Então a gente presencia isso todos os dias. E teve um final de semana de férias de julho, praia lotada, cheio de turista, e um pinguim foi atropelado por um jet ski. Imaginei na minha vida que eu ia fazer presencial atendimento, né, de emergência de um pinguim atropelado por um jet ski, que os banhistas viram, socorreram. A nossa equipe aqui foi fazer o atendimento desse bicho, recebemos na base, na instituição. Esse bicho, infelizmente, acabou morrendo. A lesão era muito severa e, por incrível que pareça, era um bicho que estava com uma condição corporal muito boa.
A gente via que ele estava se alimentando, ele sabia caçar, e por uma fatalidade, né, por um acidente, ele acabou vindo a óbito. Então são essas nuances, né, essas pequenas nuances que a gente vê e percebe como é complexo essa relação, né, do ser humano com a fauna, com o meio ambiente, e é como essas ações, às vezes, elas têm consequência, né? E, Matheus, como é que você explica para as pessoas o que você faz no seu trabalho? Primeiro, é muito difícil a gente explicar para as pessoas o que um patologista faz. A primeira missão que eu tenho é tentar desmistificar que a gente não é aquele profissional mórbido, estilo serial killer, né? Que fica fechado numa sala gelada, só fazendo necrópsia, que gosta de sangue. Não, é completamente diferente disso, né? Eu brinco que patologistas são uns profissionais mais queridos e amorosos que existem. Quando um patologista senta no microscópio, ele sempre enxerga coração em tudo. A gente brinca que patologista é a profissão mais amor da veterinária, né? A gente enxerga mais coração que cardiologista. Eu tento explicar, na verdade, o contexto de ser um patologista. Se é um colega veterinário, um estudante de veterinária, eu gosto de explicar o que é a patologia, né? As esferas da patologia. Eu fui aluno da professora Karen, né? A professora Karen Werther, aí de Jabuticabal. Ela foi pioneira nessa parte de patologia de animais selvagens. Então, são mais de 30 anos trabalhando com patologia de animais selvagens, e a gente aprende que vai muito além do diagnóstico de uma causa-morte. Então, acho que esse é o ponto principal que eu tento explicar. Então, é a gente entender que com a patologia eu vou entender esses impactos humanos no meio ambiente, né, que esse ecossistema que esse bicho vive. A gente vai trabalhar com detecção de problemas de saúde humana, que às vezes refletem nesse bicho. A professora tem um exemplo de um macaco que era um macaco pet num hotel, e esse macaco um dia morreu, foi feita a necrópsia, porque era um bicho muito querido, e era um bicho que foi diagnosticado com tuberculose. E da onde veio a tuberculose? Da fazenda do hotel. As vacas do hotel tinham tuberculose. E aí, qual a importância desse diagnóstico? Esse leite era doado para a creche dos funcionários desse hotel. Então, Nossa. quando a gente, sabe, vai escalando. Então, quando uma pessoa entende a importância de um patologista nesse aspecto, nessa esfera, a gente quebra, sabe, esse paradigma que é só, ai, morreu disso. Não, ele morreu disso, mas vamos entender o porquê que ele morreu disso e o que estava atrelado para esse bicho morrer disso, né? Às vezes eu comentei no começo sobre bichos atropelados. Às vezes a gente precisa entender por que esse bicho está sendo atropelado. Então, às vezes é um bicho que foi atropelado porque ele tinha uma outra doença, é porque aquela região ali foi construída uma rodovia num lugar errado. Então, isso tudo a gente vai conseguindo analisar e vai conseguindo entender. A gente vai trazendo as respostas, né? Para animal doméstico, às vezes aquilo de manejo, então é uma pessoa que trabalha aí com ruminante, está fazendo uma dieta errada, está fazendo um manejo errado. Então, eu acho que isso vai muito além da patologia, e eu acho que isso é uma das partes mais lindas, que quando um aluno, um voluntário, um estagiário entende e consegue ver isso, eu fico muito feliz. Porque dentro da veterinária, sim, né, os alunos acabam tendo um contato com a patologia, porque é uma disciplina obrigatória dentro do curso, e aí essas especificidades são mais fáceis de entender, mas a gente sabe que a visão social que as pessoas têm sobre a medicina veterinária normalmente está atrelada ao trabalho com a vida, e não ao trabalho no Sim. pós-mortem. Então é importante a gente levantar, né, para a sociedade em geral, que a gente tem muitas áreas na nossa profissão e que as pessoas que trabalham na parte de diagnóstico têm uma importância vital para a gente entender uma série de processos. A gente, assim, infelizmente, né, mas isso também é parte do ciclo natural da vida, a gente não vive só de sucesso, de recuperação e de animais que são tratados e curados, né? A gente passa por muitas situações de perda também. Então, o Sim. papel do patologista é extremamente importante dentro da nossa profissão, né? E acho que também cai na parte de esfera da origem da nossa profissão também, né? Então, acho que patologia, no caso, ela nos relembra que está atrelado à parte de saúde humana, de detecção de doença, de zoonoses, né? Desse entendimento. Então, tem esse aspecto social também, né? Tive a experiência com cães e gatos, então, algumas doenças que a gente acaba detectando num bicho que está ali naquela família, naquele pet. E a gente acaba descobrindo que esse bicho acabou tendo essa doença porque teve um contato íntimo com um membro da família que estava doente e não sabia. Então, tem toda essa parte também, né? Então,
valoriza a nossa profissão no meio às outras também. E, Matheus, quais são alguns mitos da sua área de trabalho? Você poderia enumerar aí para gente 3 mitos da sua área de trabalho? Bom, o primeiro a gente já brincou, né? De quem trabalha com animal marinho vive na praia. As pessoas acham que eu sou super bronzeado. E assim, eu não sou bronzeado. Acho que o pessoal consegue ver pelo vídeo. Me falta sol, inclusive. O segundo mito, as pessoas acreditam que é impossível de se trabalhar com isso. E cada vez mais a gente mostra que não é impossível. Existe cada vez mais profissionais e profissionais bons surgindo no mercado. Isso é muito legal de ver, de acompanhar. Isso tanto para animais marinhos quanto para animais selvagens, né? Um mito que aí não é muito de profissional da veterinária ou os alunos, mas é da população, que quando a gente comenta, que sempre às vezes traz uma surpresa do pinguim do frio, né? Isso é uma coisa que também chama muita atenção. Então, eu lembro que a primeira vez que a gente teve que orientar uma pessoa que colocar o pinguim na geladeira era errado, que o pinguim ele não é do... Existem sim espécies que gostam do frio, vivem na Antártica, né? Mas nós temos espécies que não precisam desse frio. Isso me chamou a atenção, né? Porque isso acontecia na realidade dessa profissão. Então, no princípio, alguns anos atrás, as pessoas viam um pinguim na praia, colocavam na geladeira lá na cozinha, esperando o resgate chegar, porque tinha associação do pinguim na geladeira, no frio, e esse bicho tinha óbito por conta disso, né? Então, acho que isso é um mito também que existe quando a gente comenta com alguém, as pessoas sempre ficam surpresas. E acho que outro mito também que acaba trazendo para as pessoas é quando a gente fala que existe pinguim no Brasil, que existe veterinário trabalhando com baleia, né? Que eu acho que isso é um outro imaginário que as pessoas não têm. Às vezes sempre tem aquela pergunta, tipo, você trabalha com pequenos ou grandes? Às vezes eu brinco e falo, eu trabalho com gigantes, né? Como assim gigantes? Eu falo, eu trabalho com baleia. Aí as pessoas assim, como assim baleia? Baleia precisa de veterinário? Eu falo, sim, sim. Então, eu acho que isso também acaba sendo um mito que a gente acaba desmistificando, mas aí é mais voltado para a população, no modo geral, não só para a comunidade da veterinária. Mas essas esferas se misturam muito, né? Porque eu acho que mesmo dentro da medicina veterinária, quando o aluno não tem um olhar ou um contato com essas áreas que são ainda bem diferentes para a gente, né? Como a gente comentou, né? Nem tem na grade da maioria dos cursos, quiçá todos os cursos. Até a gente é ignorante em alguns aspectos, assim, né? E lógico que não é, assim, da época da maioria dos nossos espectadores e ouvintes, porque o perfil que a gente tem de pessoas um pouco mais jovens, mais antigamente, isso é meio, né, vintage, a moda era colocar um bonequinho de pinguim em cima da geladeira, né? Então as Sim. geladeiras das casas tinham um bonequinho de pinguim em cima, né? Eu acho que isso ajuda a reforçar essa percepção de pinguim e frio. Então são questões que ficam no imaginário mesmo, e é interessante que a gente esclareça. Porque uma Sim. pessoa que, né, encontra um pinguim ali, demora até achar uma assistência, saber a quem recorrer, para onde encaminhar esse animal, vai tentar fazer alguma coisa para ajudar e muitas vezes acaba atrapalhando, infelizmente, né? E, Matheus, pensando nesse aspecto que você trouxe, né, que é uma área que está em expansão, a gente às vezes acha que é sonho demais o aluno ter a expectativa de trabalhar numa área como essa. Como é que é o mercado para o médico veterinário nessa área? O que eu vejo hoje é que é carente de profissional especializado, profissionais bons, né? Então, só a gente imaginar o Brasil, o tamanho que o Brasil é, a extensão territorial que o nosso país tem e de quanto dessa extensão é mar, são praias. Se a gente pensar aí dentro de uma sala de aula, né, aí com 40, 50 alunos, quantos são destinados a esse campo? Então, nisso a gente já começa a ter uma ideia do quão limitado é ter profissional para isso. Então, acaba faltando profissional bom para trabalhar. E existe vaga, né? Existe essa demanda, e então eu vejo aqui mesmo pelo nosso instituto, né? Então, às vezes a gente precisa de um veterinário, de um voluntário. Eu já presenciei meses que nós não tínhamos um aluno voluntário para estar lá trabalhando, tendo a experiência conosco, né? Já vou aproveitar, né? Fazer propaganda de novo. Aqui a gente recebe voluntários durante todo o ano que têm interesse, né? Sejam alunos aí da veterinária, da biologia, oceanografia, nessas áreas afins, né? Então, a gente percebe essa necessidade, né? De ter gente boa, gente que entende, né? Trabalhando. Então, tem bastante cão. E aí, para a pessoa que tem interesse nessa área, além dos institutos que oferecem essas oportunidades de estágio, existem outros lugares onde a pessoa pode ir atrás dessas informações? Porque foi o que você Sim, falou, né? A gente tem dimensões enormes, né? Um litoral gigantesco, e a gente tem pessoas que vivem em realidades muito distintas também. Então, sim. pensando, né, em onde a pessoa pode encontrar informação desse tipo de oportunidade? Além dos institutos, né?
dessas ONGs e algumas empresas privadas que trabalham com esse monitoramento, esse resgate e reabilitação de fauna, nós temos as universidades públicas principalmente, com projetos de pesquisas, professores que trabalham com pesquisa com animais marinhos. Então, aqui em São Paulo a gente tem algumas, Rio de Janeiro, e no sul do país existem outras universidades, então esse é um caminho também. Existem alunos, existem profissionais que não têm esse perfil de estar trabalhando hoje numa reabilitação, né, na conservação direta, mas são excelentes profissionais e desempenham papéis assim importantíssimos na parte de pesquisa, né? Às vezes você também não precisa estar aqui diretamente conosco, trabalhando aqui na linha de frente, mas a gente precisa de profissionais que sejam especializados na parte de exames, hematologia, por exemplo. Profissional capacitado que entenda e dê um suporte técnico para a gente, por exemplo, em questões laboratoriais. Isso a gente pode estender para outros, né? Então, parte de imagem, diagnóstico de imagem, né? É um campo, eu vejo muita gente que adora, que gosta de diagnóstico de imagem, seja ultrassonografia, radiografia, tomografia. A gente precisa, às vezes, desses profissionais e nós temos, né, nossos profissionais de confiança que trabalham conosco, mas ainda é difícil de você encontrar. O outro exemplo também, que a Isa, é a parte de criação e elaboração de materiais, de ferramentas técnicas para o nosso trabalho. Não existe hoje uma agulha específica apropriada para fazer uma aplicação num cetáceo de grande porte, por exemplo. Não tem esses equipamentos, então são coisas que acabam sendo difíceis no nosso dia a dia também. Então são áreas que às vezes a pessoa vem e fala, nossa, não sei com que eu quero trabalhar, não sei com que eu quero empreender. E o mercado de veterinária é gigantesco, né? Então eu acho que são áreas também que a gente pode aí se formar como veterinário, não estou me identificando, quero empreender, e você consegue enganchar nesse nicho também e trazer essa parte de equipamento e de ferramentas, né? O aparelho de anestesia, por exemplo, né? Portátil ou alguma coisa assim, a gente não existe hoje, não que seja Uhum. específico. Então, são coisas também que você não precisa estar ali diretamente na veterinária, mas que acaba trabalhando de um modo geral conosco, né? Nosso dia a dia. E o que que você percebe que é um diferencial importante para profissionais que se desenvolvem bem nessa área, né? Que aspectos você percebe que separaria um profissional comum de um profissional que ruma para a excelência? Eu acredito que seja dedicação. Existem muitas pessoas que sonham. Eu escutei, talvez, de algum poeta ou de algum livro, eu não me lembro, não me recordo, que só de sonhos os homens não se vivem. E não adianta a gente apenas sonhar, a gente apenas viver nessa idealização de que a gente precisa trabalhar com isso, de que eu quero trabalhar com animais marinhos, com pinguim, com baleia, com golfinho. Se a gente não começa a trabalhar na prática, né? Pôr na prática o que a gente precisa. Eu sei que muita gente vai falar assim, nossa, Matheus, mas eu moro longe, eu estou super distante e é difícil para mim conseguir uma experiência, um estágio, por exemplo. A gente sabe, né? Isso é difícil. Eu também tinha, quando estava na graduação, uma dificuldade financeira para isso, né? Então eu fazia as minhas poupanças para conseguir fazer um estágio mais longe. Mas hoje é tudo muito mais fácil, né? Por causa da internet. A acessibilidade que a gente tem à informação hoje é muito tranquila. No nosso tempo, não existia livro na biblioteca, por exemplo, de animal marinho. Hoje a gente sabe que a gente entra na internet e a gente consegue achar excelentes livros em PDF do tema e a gente consegue sentar e estudar. Aí eu acabo trazendo de novo, né? A gente precisa fazer um trabalho aí sobre da graduação seja de uma doença infecciosa, de uma abordagem de clínica. Você pode ali estar estudando e fazendo essa parte anexa ali para você estudar e se preparar também. E ficar atento a esses eventos online, esses cursos, esses treinamentos, essas oportunidades de trabalho voluntário, de estágio. Aqui a gente tem, eu gosto de usar aqui a Instituto de novo, né? Eu sou muito fã do trabalho que eles têm. Então, a gente tem a oportunidade de ter estágio remunerado. Então, nós temos alunos da graduação que recebem para estar trabalhando com a gente. Eles ficam lá durante um ano. A ONG, ela dá a oportunidade desses veterinários e biólogos entrarem como trainees. Então, para recém-formados, eles vão ter essa oportunidade também. Então, a gente acompanha e a gente percebe que são esses profissionais que eles são dedicados, eles estudam, eles estão indo atrás dessa informação, estão lendo um artigo, estão vendo uma palestra. Então, não fica só nesse campo do sonho. A gente precisa, de um jeito ou de outro, colocar a mão na massa. Eu sei, sou realista, eu sei que às vezes é difícil, a gente não consegue porque a gente mora longe, a gente está num estado que às vezes não tem praia, não tem as opções, mas a gente pode trabalhar com o que a gente tem. Eu
não tive grandes experiências na minha graduação com animais marinhos, né? Eu tive apenas 2 experiências, né, práticas assim de estágio, que era muito difícil para mim financeiramente, né? Só que durante toda a minha graduação eu participei aí de grupo de estudo, né? Então lia, estudava, chamava palestrante, palestrante online, palestrante presencial, semana acadêmica, né? A gente sabe que às vezes a gente não tem o recurso, né, financeiro dentro do grupo de estudo, mas dentro de uma semana acadêmica a universidade ela ajuda, ela banca. Então a gente às vezes escolhia aquele profissional, entrava em contato com ele lá no começo do ano, né? Olha, a gente vai querer ter uma palestra sua sobre o tema, a gente já fazia venda de camisa, fazia venda de bloquinho, figurinha, do que a gente conseguisse para juntar recursos para trazer aquele profissional. Então são essas oportunidades. A gente vai construindo, a gente vai tentando trabalhar com o que a gente tem para conseguir ter as oportunidades, né? Então, de novo, né? Eu não trabalhei muito com animal marinho, mas eu sempre trabalhei com animal selvagem e eu nunca fiquei parado, né? Na minha graduação inteira, eu nunca tive um período de férias. Eu sempre fiz estágio. Fiz estágio em todas as minhas férias e em feriado prolongado, quando tinha Semana do Saco Cheio, eu pedia pro veterinário da cidade que tinha clínica ali, tinha um hospital para mim lá. Conhecimento nunca é perdido, ele é sempre aprimorado e é evoluído, né? Então a gente está lá trabalhando com cão, com gato, e isso foi a base da minha profissão, né? A base dos meus estudos, e eu consigo colocar em prática hoje também. Então, só quero trabalhar com animal selvagem, só com um golfinho, e esquece todas as oportunidades que tem de crescimento, de evolução, e acaba se perdendo, né? Então é isso. A gente não viver só do sonho, mas a gente trabalhar com o que a gente tem e se construindo como profissional para ter essas oportunidades quando elas aparecerem. E o que você recomendaria para um aluno que gostaria de trabalhar nessa área? Eu recomendo que esse aluno, primeiramente, acredite e trace uma meta, né? Então, ele está aí no primeiro ano de faculdade, no segundo, terceiro, independente, então ele tem que ter um foco do que ele quer, aonde ele quer chegar, né? Então, de novo, existem muitas opções, né? Onde ele pode ir, onde ele pode fazer um estágio, ele pode fazer um curso, um treinamento. Existem pós-graduações hoje também voltadas para isso. Então, eu acho que ele ter uma meta, ele ter um foco. Eu sempre fui uma pessoa muito metódica. Então, quando eu descobri que existia a professora Karen lá em Jaboticabal, que trabalhava com animal selvagem. Eu estava no meu terceiro ano de faculdade. A gente chamou ela para um evento de uma semana acadêmica na minha graduação. Eu conheci ela lá, fiz meu primeiro contato, assisti a aula dela. E eu já na graduação eu tinha o edital da prova de residência. E eu trabalhei na minha graduação tentando melhorar o meu currículo para mim ter uma chance de classificação dentro dessa prova, desse momento que eu fosse prestar, né? Então, eu acho que isso é muito importante na vida das pessoas. Você não precisa fazer uma residência, você não precisa ir fazer uma pós-graduação, né? São caminhos que às vezes facilitam, mas eles não são únicos. Eu vejo, acho que tem muito aluno que tem essa ideia de que a residência é o único caminho exclusivo, e não é, tá, gente? Ele é um caminho muito bom, mas também existem outros. Mas é isso, é você ter um foco, é você ter uma dedicação e é você saber que você precisa trabalhar. A gente fala daquelas regras de ouro, né? Pra gente se tornar um profissional bom, então são mais de 5.000 horas trabalhando num único tema pra gente conseguir começar a ter uma confiança maior naquele trabalho. Isso é a nossa prospecção de vida, né? Se você quer trabalhar, quer ser um veterinário bom, você tem que começar logo na graduação e fazendo aquele caminho e traçando essa meta e não desistindo e tentando cada dia crescendo um pouquinho mais. E, Matheus, o que a prática nessa área te ensinou e que você gostaria que todo mundo soubesse? A gente entende que as nossas pequenas ações, elas podem sim mudar o mundo. Então, aí eu volto de novo a falar do lixo, né? Então, é aquele momento que se você vai numa praia, você leva uma sacolinha de lixo e você recolhe seu lixo no final daquele dia. E é tão simples e faz uma diferença tão grande, né? Acho que isso é o principal da minha prática, né? A gente acaba sendo muito abstrato quando a gente fala isso, mas quando você vê que um bicho morre porque comeu um plástico, é muito triste. Então, quando eu comento e consigo fazer com que as pessoas entendam isso acaba sendo muito lindo. Então, eu queria que isso aumentasse para os outros, né? A gente não precisa fazer muito para fazer a diferença. Às vezes essas ações pequenas, elas mudam e conseguem mudar o mundo de uma forma muito melhor do que a gente imagina, né? E, Matheus, se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo e conversar com você mesmo, estudante, o que você diria para o Matheus? Que tudo deu certo, que ele acreditou, ele foi em frente, que hoje ele consegue trabalhar com pinguim. Eu fiz um TCC sobre pinguim, sem nunca ter visto um pinguim assim, de perto, tinha visto apenas no meu estágio, quando eu fiz no aquário. Outro estágio que eu fiz, eu acabei não tendo nenhum contato com pinguim, mas eu fui lá, falei assim, não, é aquilo de novo, né, da gente tentar
pegar no que a gente tem de oportunidade do nosso dia a dia, da nossa realidade, fazer com que a realidade trabalhe para você de algum jeito. Então eu conversei com o meu orientador na época, falei, olha, professor, eu quero trabalhar com pinguim, mas eu não tenho pinguim aqui, não existe pinguim em Campinas, estou longe do mar. Como que a gente pode fazer? Vamos fazer uma revisão bibliográfica, né? Fui lá e fiz uma revisão de biologia reprodutiva e aspectos reprodutivos de pinguim e usei isso, né, para estudar. Então, acho que eu falaria isso hoje para o Matheus, né? Eu falei, olha, Matheus, você acreditou, você teve a perseverança de continuar, trabalhou com o que você tinha em mãos e deu certo. Você seguiu um caminho correto. Eu acho que é um excelente retrospecto. Esse é um relato comum assim que eu tenho dos meus entrevistados. Muitas vezes quem quer trabalhar nessas áreas que ainda não são tão comuns na nossa profissão, a pessoa é muito desencorajada, né? Se às vezes um médico veterinário que quer trabalhar numa área consagrada já tem todo um mercado, né? Todo um movimento de, ai, não, veterinária não paga bem, trabalha muito, né? Reconhecida. Imagina para quem quer uma área diferente, né? Que ainda é desafiadora, ainda tem muitas questões relacionadas ao acesso à informação, à oportunidade de experiências, para você ter uma segurança maior quando você entra no mercado. Então, eu acho Sim, que é muito bacana, assim, que você possa olhar para trás e falar, nossa, um dia eu sonhei em trabalhar com pinguim e eu tô aqui fazendo isso, né? sim. Acho que isso é incrível, né? Então é muito reconfortante quando eu lembro, né? Então já fazem aí 10 anos dessa primeira experiência, né? Assistindo essa primeira aula com pinguim, e hoje eu tô fazendo uma coisa que eu ouvi que aquele profissional fez e eu consigo fazer isso hoje em dia, então isso é lindo. Então é acreditar e saber que a gente se frustra, né? No começo é que as coisas levam tempo. Então aqui de novo, né? Para quem tá ouvindo hoje, eu demorei praticamente 10 anos para ter o trabalho que eu sempre quis. As coisas não são rápidas, elas não acontecem de um dia para a noite. A gente tem que estudar muito, trabalhar muito, lavar muito chão de bicho, né? Eu trabalhei em laboratório também, porque, né, teve uma época que eu não imaginei que eu fosse conseguir ter esse emprego, então eu fui para laboratórios de pesquisa, fui trabalhar com vírus, né, para tentar, pelo vírus, ter mais contato com essas aves marinhas. Então lavei muita vidraria. Então é entender que é toda uma base que a gente precisa construir, é esse trabalho que a gente precisa construir, e que é dia após dia para a gente conseguir chegar onde a gente quer hoje, né? Então e acho que isso se aplica para qualquer outra profissão, né? Professor, a gente tem aí gente que quer trabalhar em áreas, mas para fazer um estágio não quer limpar uma baia, por exemplo, né? Ou quer ser um cirurgião e não sabe arrumar uma maleta, limpar uma maleta. Então, acho que as pessoas têm que lembrar disso. A gente precisa fazer essa parte chata, essa parte complicada, num estágio, num voluntário, antes de a gente crescer. E todo mundo que já está trabalhando hoje nessas áreas também passou por isso e aprendeu muito nesses momentos, né? Com certeza. E, Matheus, eu acredito que você tenha todo um repertório, né, dessa próxima pergunta que eu vou te fazer, mas eu queria que você trouxesse para a gente uma situação desafiadora ou curiosa que você passou no seu trabalho. Bom, a situação mais curiosa que eu tenho para mim, que até hoje tenho dificuldade de entender que aconteceu, foi quando eu fui fazer uma necrópsia de uma baleia na praia e eu tava lá trabalhando debaixo do sol quente. Para quem nunca teve a experiência, é um cheiro absurdamente ruim, é muito ruim, é um cheiro que impregna em você e você fica ali às vezes 2, 3 dias com aquele cheiro ruim. Você chega em casa, você toma banho e o cheiro não sai de você. A sua roupa você coloca no cesto de lavar roupa na máquina de lavar e às vezes pega o cheiro nas outras roupas. Então, assim, é muito bacana, é muito gostoso você estar ali trabalhando, mas assim, tem essa parte ruim que ninguém fala como é fedido, né? Eu tava lá trabalhando, eu olhei pro lado, atrás, assim, né, fora da área de isolamento, tinham pessoas sentadas em cadeira de praia, abrindo cerveja, ela tinha de cerveja, salgadinho, assim, batata frita e assistindo a gente como se fosse a coisa mais incrível do mundo. Isso assim, eu não. Até hoje eu falo assim, gente, como eu queria ter tido tempo, né, de poder falar assim, o que foi essa experiência para o senhor para trazer uma cadeira de praia, uma praia linda aqui, um céu azul, um mar lindo, você sair lá de perto para sentar aqui nessa parte que está mais fedida e ficar assistindo a gente trabalhar, né, num trabalho que não é visualmente tão agradável, né? Então isso foi uma experiência que eu comento assim, né? Eu comento às vezes com familiares que não são da área
Eles ficam, nossa, mas como assim, Matheus? A pessoa sentou e ficou assistindo. Eu falei, sim. A gente ficou lá 5 horas trabalhando na baleia e aquele senhorzinho ficou as 5 horas lá tomando cerveja, com o isopor dele lá do lado, assistindo a gente e, assim, super, super interessado, né? Então, isso foi uma experiência única. Eu nunca vou esquecer desse dia. E sob a perspectiva desse senhorzinho, ele também deve ter contado isso para várias pessoas que ele conhece, né? Com Nossa, sabe o que certeza, eu fiz com hoje? Eu certeza. passei 5 horas vendo um cara lá, ó, abrindo uma Sim. baleia. Tava É, com fedorento, mas certeza. estava divertido, né? E com certeza ele chegou e falou assim: não, existe louco pra tudo. Olha só, a gente lá aproveitando a praia e tinha uma pessoa, porque a gente fica vestido parecendo um extraterrestre, né? A gente Uhum. coloca toda aquela roupa, o EPI de segurança, então a gente usa máscara de proteção, às vezes 2 máscaras de proteção, 2 luvas, óculos de proteção, é uma roupa que cobre a gente na cabeça, da cabeça aos pés, né? Então é uma coisa que chama muita atenção, né? É muito. Parece que você está dentro de um filme de ficção científica, né? Então. Imagina, a pessoa ficar ali assistindo deve ser algo também, né, inacreditável para eles também, né? Mateus, se a gente parar para pensar que a vida não é só trabalho, né? A gente traz muito esse enfoque aqui no canal, né? A ideia é realmente a gente divulgar o trabalho de médicos veterinários que atuam em Sim, frentes muito diversas da nossa profissão, mas a gente sabe que a nossa vida é composta por várias outras caixinhas tão importantes quanto a atividade laboral, digamos assim. Então, eu queria que você sim. compartilhasse com a gente se você tem algum hobby. Tenho. O meu hobby é cinema. Eu sou apaixonado por cinema e por comidas. Então eu adoro sair para conhecer restaurantes ou barzinhos assim com comida dessas tipos com as comidas de boteco assim. Então são coisas que eu adoro. Mas o meu grande hobby é cinema. Então eu tô sempre acompanhando aí lançamentos. Tô sempre vendo filme diferente, às vezes esses filmes mais antigos que não são tão conhecidos, eu gosto de tirar um tempo para assistir também. Então, nas minhas folgas, eu vejo muito filme, é uma distração que eu tenho. Eu já tive uma época de tentar trazer mais aspectos de arte, assim, para o meu dia a dia, que eu acho que é uma coisa que a gente perdeu ao longo da nossa modernização de sociedade e o ser humano precisa de arte, seja ela quando eu falo de arte, pessoal, não é para a gente pensar assim na pessoa que está indo no museu, num concerto, mas é a gente ter essa aproximação com música. Você gosta de música sertaneja e assistir aí um cantor, né? Uma pessoa tocando uma viola, por exemplo, ou gosta de um samba, vai numa roda de samba, é de um pagode, enfim, é qualquer parte que envolva essa parte de arte, de manifestação, né? Fazer uma dança, fazer uma pintura, fazer um canto. Então, eu acho que isso são coisas que me ajudam muito, né? A gente sabe que, infelizmente, como veterinário, a gente tem muito burnout, é um ponto triste da nossa profissão. Eu acredito que essas manifestações de arte ajudam muito a gente a entender as emoções e controlar as emoções, né? Então, o que me ajuda muito é tirar esses dias e ficar vendo cinema. Adoro assistir os vídeos da Isabela Boscov de crítica de cinema. Às vezes eu assisto um filme, eu vejo a crítica dela, eu falo, nossa, olha, não pensei por isso. Aí eu vou assisto de novo. Eu já cheguei aí 3 vezes no cinema, assisti o mesmo filme, porque eu assisti a primeira vez para ter a minha visão. Aí eu assisti as críticas daquelas pessoas que entendem, né? Porque eu gosto muito de ver o que uma pessoa da área entende, para ver críticas, pontos negativos, positivos, né? Filme de Oscar, por exemplo, eu assisto e falo, assim, nossa, não entendi nada. Aí eu vejo que a pessoa foi lá, criticou e falou, não, olha só, isso daqui ele está explicando o paralelismo que é da relação de superioridade. Eu falo, nossa, que legal. Daí eu assisto de novo e falo, olha, realmente faz sentido, é assim que as coisas funcionam, né? Então eu tenho esse meu passatempo, assim, que é o que me ajuda e me distrai. E tem algum profissional que seja uma inspiração para você? Eu gosto e admiro muito o trabalho do professor Pedro Henrique Navas. Eu acho que ele é uma pessoa incrível, extremamente acessível, uma história muito bacana também. Então, hoje eu vi uma publicação dele que ele entrou como coautor. Ele é patologista também, tá? Como coautor de um capítulo de um livro estrangeiro, que é referência mundialmente, né? E então, é uma pessoa que eu admiro e gosto muito do trabalho. O Dr. Ralph Van Strauss também, que foi a pessoa que plantou a sementinha lá atrás, quando eu assisti a aula do professor Catão, né? Então, foi por causa do trabalho do Ralph, falando que ele trabalhava com pinguim, e vendo a foto dele segurando um pinguim, que eu vi que eu poderia trabalhar com pinguim um dia. Então são essas duas pessoas que eu admiro bastante. E eu também gosto de pessoas que fizeram, acho que, parte da minha vida e da minha trajetória, sabe? Acho que essas duas pessoas são ícones, assim, que a gente vê e a gente se inspira profissionalmente, mas eu não posso negar e dizer todas as pessoas que foram meus mentores durante estágio, durante trabalho, né? Então, eu fui estagiário aí do Rafa
Vieira, que hoje ele trabalha na Costa Rica com animal selvagem, que me ensinou muito. Quando eu não sabia abrir aí um equipo, abrir uma seringa, ele foi lá e me ensinou. A doutora Érica Couto, lá de São Paulo. Professora Karen, que eu cheguei sem saber fazer uma necrópsia de uma ave. Ela foi lá, sentou do meu lado no banquinho e me mostrou do começo ao fim. Os tutores que eu tive dentro da Unicamp, quando eu fiquei um ano e meio dentro da Unicamp, com gente que é assim como a gente, que não é conhecida, ninguém sabe quem são, mas estava lá me ensinando, me explicando, né? Deixo aí meu agradecimento para Ana Carolina, principalmente, que foi uma das pessoas que mais me pegou na mão e me levou, né? E também hoje dentro do meu trabalho, Thaís. É impossível falar que eu não admiro as pessoas com que trabalham comigo todos os dias, né? A Andréia, a Rosane, a Thaís, a Gati. São pessoas que estão ali, a gente conversa, a gente compartilha frustrações, né? De quando um bicho acaba morrendo ali com a gente compartilha as alegrias quando a gente solta um bicho. Então, muito mais do que essas pessoas que a gente vê e admira quando a gente está no começo, mas são com quem a gente trabalha ali todos os dias, né? E que ajudam a gente a crescer pessoalmente e profissionalmente também. Então, eu tenho uma inspiração muito, muito grande por elas, né? É muito bom essa sensação de você admirar os seus colegas de trabalho, né? De você estar num meio em que você sente orgulho do que você faz e do que seus colegas fazem também. Então, isso é algo que, assim, às vezes a gente não tem como meta no nosso desenvolvimento profissional, mas faz toda a diferença na formação e na atuação, né? Sim, com certeza. Eu acho muito lindo quando eu lembro, por exemplo, do meu primeiro estágio numa clínica veterinária também, que eu não sabia conter, não sabia segurar um cachorro. E aí eu deixo, né, a Maura e o Helder, que foram aí. Eu não trabalho com cão e gato hoje, mas eu tive a experiência, né? Então, às vezes a gente senta, a gente se encontra, e fala assim, e aí, como que tá os pinguins, né? Não sei o que tem, né? Os bichinhos, você trabalha lá, os bichos diferentes. Então, isso é muito legal, né? Você ter essas inspirações também dessas pessoas que são assim como a gente, né? E eu também servi de inspiração para alguns voluntários que eu tive, então eu também me inspiro muito em mim. Não parecer que isso seja narcisista, né? Mas eu acho que quando a gente se inspira na gente mesmo, a gente vê tudo que a gente construiu, que a gente traz de melhor. Então eu me inspiro em mim também. Eu sei o quão difícil foi todo o trabalho, os anos de dedicação, né? As noites que a gente abre mão de dormir para estar estudando, eventos de família que eu abri mão para estar em estágio, para estar trabalhando, né? Para a gente ter esse desenvolvimento, né? Então eu me admiro muito também. Recentemente eu estava num dia assim muito cansado, eu estava com uma rotina meio exausta. Aí veio uma estagiária fazer uma necrópsia comigo acompanhar. Aí acabou assim aquela semana, tal, ela veio depois de um dia, me deu um abraço assim e falou assim: "Nossa, Matheus, você mudou a minha vida. Eu não sabia direito o que fazer dentro da veterinária, não sabia por onde seguir, e hoje eu tô vendo e eu sei que eu quero trabalhar com patologia, eu quero ser igual você, né?" Então são coisas que a gente não espera ouvir, mas a gente tem, né, quando a gente vira profissional, esses alunos, então eu lembro de quando eu estava no comecinho que a gente se inspirava nessas pessoas, hoje eu inspiro algumas outras pessoas também, então eu não posso de me citar nesse momento também. Sim, eu acho que esse reconhecimento é importante, né? De valorizar a sua própria trajetória. Porque, afinal de contas, é o que você disse, você sabe o quanto custou chegar até aí, né? Então, essa é uma questão que a gente tem que realmente aprender a se valorizar, né? O que é diferente de se vangloriar, o que é diferente de, né, não ser humilde e querer se achar melhor do que os outros. São aspectos que são bem diferentes, né? Então, isso é super importante, é muito legal, assim que você tenha essa oportunidade de ter pessoas verbalizando o reconhecimento com relação ao seu trabalho, né, e aquilo que você mostra para elas. Então, isso é muito bom. E, Matheus, uma próxima pergunta que eu quero te fazer. Você falou que assistir filmes é um hobby para você, então talvez seja difícil eu Sim. pedir para você escolher um filme preferido. O filme chama Voando para Casa. É um filme bem antigo. Deixa eu ver aqui, ele é de 96. Ele tem quase a minha idade. Para quem não façam as contas, tá? Mas é um filme lindo de uma garotinha que ela resgata uma família de gansos e a construção do filme, eu fico emocionado com esse filme. Ele é muito lindo porque ela tem todo um cuidado para criar, para ensinar esses gansos e depois ela voa com esses gansos. Eu não vou dar muito spoiler, tá? Eu acho que o pessoal tem que assistir para quem gosta de animal selvagem, para quem gosta de ave, quem gosta dessa pegada de conservação, né? Tem toda a parte do drama familiar dessa família também. É um filme lindo, é um filme maravilhoso. Eu recomendo para todo mundo. E, Matheus, para encerrar o nosso papo, você gostaria de deixar alguma mensagem final para o pessoal? É para o pessoal acreditar neles,
acreditar nos sonhos, nunca deixar ninguém falar que eles não podem conseguir, ou principalmente eles pensarem que eles não podem conseguir. Tudo que a gente joga pro universo volta pra gente de um jeito ou de outro. Então, se a gente acredita, a gente verbaliza que a gente pode, que a gente tem condições de conseguir, uma hora a gente vai ter esse reconhecimento do universo, né? A gente vai conseguir aquilo que a gente almeja. Então acreditem em vocês mesmos, estudem, trabalhem, dediquem, que um dia o sonho de vocês vai se tornar realidade também. Matheus, muito obrigada pela sua participação. Foi muito bacana você trazer um pouco da sua experiência, porque eu já assisti palestras suas e eu sei que tem muita informação bacana. Eu acho que todo aluno que tiver essa oportunidade tem que aproveitar, porque é uma área realmente diferente e a gente começa a entender uma série de aspectos que às vezes a gente não relaciona muito no dia a dia, né? Então, queria te agradecer por estar aqui compartilhando também da sua trajetória, da sua caminhada dentro da nossa profissão. Lembrar de pedir para o pessoal que está nos assistindo, né? Curtir, compartilhar, enviar perguntas, né? Interagir aqui com a gente, trazer as dúvidas. A gente sempre deixa o contato do nosso convidado na descrição do vídeo. E dizer que na próxima semana a gente volta com outro médico veterinário falando sobre a sua área de atuação. Até lá! Muito obrigado, aguardo pessoal. Muito obrigado de novo pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e até uma próxima.